com vocês, Léo Kaufmann. Obrigado pelo convite. Então, primeiramente, eu vou fazer a mesma coisa que a Andréia. Quem me conhece aqui? Ó, tá meio a meio, Andréia. O pessoal te conhece mais. Não tenho 500 mil de seguidores. Sorry. Mas, para quem não me conhece... O passador, por favor. Eu sou o Léo Kaufmann, eu sou head do RH Summit, que é o maior evento online para profissionais de RH. Há 7 anos a gente faz esse evento de forma online gratuita, e já são mais de 480 mil pessoas impactadas com o conteúdo do evento. Mas, fora isso, essa é a minha parte corporativa, existe a parte do Léo, que eu descobri esse ano, que, além do crachá, existe o Léo. Eu posso estar no RH Summit, eu posso estar num evento, ou posso existir simplesmente como Léo. E aí, agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui é do sul do país? De onde que você é? Eu sou Camaquã, Venceu, interior do Rio Grande do Sul. Eu sou pior que você, porque eu sou de Carazinho. Então... Onde é que é isso, gente? Eu tenho mais seguidores no LinkedIn do que a minha cidade tem habitantes, né? Que delícia, né? Tanto que, quando eu bati 50 mil, eu falei assim, para quem me viu crescendo e dizia que o viado não ia ser ninguém na vida, até que eu tô sendo, né, gente? Ó. Então, eu nasci lá em Carazinho, numa cidade onde cresci numa família que dizia que gay tinha que nascer morto. Não era nem gay, falava puto. Quem é do Sul vai entender que existe esse termo. Que tinha que nascer morto. Eu cresci numa família como essa. E hoje, na história como um todo, agora é a parte que eu mais gosto de contar. Com 19 anos, o que acontece com os homens quando a gente chega nos 19 anos? 18, 19... 3 anos de exército. Eu passei 3 anos no exército, gente. E eu amo ver a cara de todo mundo quando eu conto isso. Do exército, eu fui para um contact center, trabalhei como supervisor de vendas, depois... Teoricamente, eu deveria virar um gerente de vendas, mas eu fui para a área de treinamento, e onde eu me apaixonei pelo RH. E, desde então, fui caminhando, e hoje cuido da curadoria de conteúdo do RH Summit, e no LinkedIn eu faço muita coisa que muita gente diz que não é para fazer. Sabe aquele guru de LinkedIn que fala, não, poste uma vez por dia, dê um espaço de 18 horas entre um post e outro? Eu fiz o teste para ver se a regra funcionava. E o meu engajamento caiu de 500 mil de impressões na semana para 136. Então, eu falei, cada um de nós vai ter uma bolha dentro do LinkedIn. Cada um de nós vai ter uma bolha. A minha bolha super ama que eu poste 3 vezes por dia. A bolha de vocês talvez funcione uma vez por semana. E a coisa mais difícil, quando me perguntam sobre LinkedIn, qual que é a regra mais difícil? Seja você mesmo. É a coisa mais difícil de você fazer. Exponha a fragilidade, conte sua história. Essa história de ter crescido numa família que dizia que eu tinha que nascer morto, eu contei isso já no LinkedIn. Era uma história que 5 anos atrás estaria lá? Não. Era impossível. Era aquela história do coach motivacional, que esperou o candidato durante 5 horas, a pessoa chegou com os pés sangrando, que veio andando, mas eu sou um recrutador humanizado, eu esperei por ele. Essa história é real, é um post que eu já vi, tá? Então, não é nem exagero meu. Mas agora eu vou para uma outra pergunta, entrando no nosso tema. Tá. Quem aqui é membro de algum recorte da diversidade? Por que todo mundo não levantou a mão? A maioria aqui são mulheres. Mulheres também são membros da diversidade. Ou, por acaso, a equidade salarial existe no Brasil? Tem pessoas com raças, etnias diferentes, capacidades mentais diferentes, neurodivergentes. A gente vai passar por muita coisa, e eu quero falar de diversidade além do arco-íris, porque, normalmente, quando a gente posta alguma coisa de diversidade, eu já vejo assim, o arco-íris aparecer nos olhinhos das pessoas. E, quando a gente está falando de diversidade, não é sobre só isso, é uma parte disso. E eu vou entrar em alguns pontos também, que é muito importante a gente entender que existe interseccionalidade. Eu posso ser um homem gay,
posso ser um homem acima do peso, então existe gordofobia. Então, existe uma série de coisas. E, dificilmente, alguém dessa sala não vai encontrar um ponto onde seja da diversidade. Então, vamos lá. O que a gente vai falar um pouquinho hoje? Sobre fake news, além do arco-íris, o que existe, os conceitos importantes que a gente precisa entender, e aqui eu estou bem provocando sobre esses conceitos, porque um letramento demoraria muito mais do que 40 minutos. Vamos falar também sobre a tríade da diversidade, que é algo que eu defendo, e, por último, a gente vai para as dúvidas. Então, vamos lá. Fake news sobre diversidade, que eu amo quando eu vejo. É que nem um dia uma menina me pediu para divulgar uma vaga no LinkedIn, que eu tenho um post que eu posto toda segunda-feira, com um combo de vagas para ajudar a galera a se encontrar. Ela me mandou assim, Léo, me ajuda a divulgar essa vaga? Aceitamos pessoas LGBT. Falei, me senti um pet. Parece quando está alugando apartamento, né? Falei, me senti um pet, aceitamos pets. Basicamente, o que eu me senti naquele momento. Peguei aquilo lá, virou um post, apaguei o nome dela, claramente, para não expor a pessoa, dei o feedback para ela, mas me senti um pet naquele momento, exatamente. Então, vamos lá. Esse monte de letrinhas, né, que todo mundo fala, ai, cada vez está maior, eu sou da época que era GLS ainda. Quem é da época que era GLS? Que era gays, lésbicas e simpatizantes. O que diabos é um simpatizante? Sobrou, tipo, não é nenhum nem outro, fica ali, né? Vai pro S que tá tudo bem. E aí, ao invés de eu entrar letra por letra, eu trouxe um vídeo, vamos ver se ele vai funcionar certinho. Mas por que é importante ter tantas letras para nomear as coisas? A partir do momento que eu nomeio, eu me identifico. Anos atrás, o T que existe na sigla não era falado. E as pessoas demoravam a se entender sobre aquilo. Hoje, busca na internet, você vai encontrando. Será que eu sou isso? Será que é dessa forma? E aí, aqui um ponto que eu quero principalmente falar. Eu preciso falar a sigla inteira, completa, correta, LGBTQIAPN+. Se eu falar só LGBT+, está tudo bem. O problema é eu debochar e falar LGBTXYXPTOZ. Aí eu estou faltando com respeito. Mas vamos ver se o vídeo vai pegar. Vamos ver se vai funcionar, Áurea. Vamos ver. Vai. LGBTQIAPN+. Meu Deus, mas essa sigla não para de crescer. O que isso tudo quer dizer? Onde é que isso vai parar? Calma, que eu te explico agora. Essa é uma sigla para representar todo um grupo de pessoas que não se reconhece com a heterossexualidade, que é a sexualidade padrão, ou não se reconhece parcial ou completamente com o gênero que disseram que a pessoa tem desde quando ela nasceu. E vamos combinar que tem letra nessa sigla que a gente mal precisa explicar, né? L de lésbicas, mulher que gosta só de mulher. G de gay, tipo eu, homem que gosta só de homem e nada mais. B de bissexuais, homem que gosta de mulher e de homem, mulher que gosta de homem e de mulher, essa delícia. E que, acredite, eles existem. Até aqui, você já devia saber de cor, né? Só vale ressaltar que o L vem antes de tudo, pra gente lembrar que as mulheres são protagonistas do movimento, tá? Não são os homens, apesar de muito gay esquecer disso. Aí depois a gente deixa de falar de sexualidade e afetividade e começa a falar de gênero, porque vem o T de trans e travestis, que são pessoas que, diferente de quem é cisgênero, não se reconhecem com o gênero que o médico falou lá quando ela nasceu. Quem não se reconhece com seu sexo biológico, aquele que divide as espécies entre macho e fêmea, sem levar em consideração uma série de fatores que formam o que é um homem e o que é uma mulher. Essas pessoas são homens e mulheres trans. E travesti é uma identidade aqui da América Latina que, segundo a maravilhosa Beta Boechat... Algumas travestis se consideram mulheres, entendem que travesti e mulher trans é tudo a mesma coisa, mas outras não, se entendem antes de tudo como travestis. Algumas pessoas vão entender também a travesti como um terceiro gênero, um gênero que vai além do binário do homem e mulher. Eu não sou homem, nem sou mulher, sou travesti. E lembrando que a pessoa ser trans e travesti não tem nada a ver com qualquer cirurgia, tá? E que travesti é sempre a travesti, é sempre ela.
Bom, aqui a gente encerra a sigla mais famosa, LGBT. Se você ainda fica confuso com o restante da sigla, saiba que usar LGBT já demonstra que você se importa com essa comunidade. Diferente de quem fica insistindo em errar a sigla de propósito pra mostrar pra gente que a sigla é grande demais, ou quem ainda chama de GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Que isso de simpatizante, gente? Simpatiza com o quê? Eu, hein? Mas a sigla continua e olha, se prepare que a partir daqui o negócio esquenta. Depois do T vem o Q de queer, que é uma palavra inglesa que há 100 anos era usada como xingamento pra gays. Algo como bicha, e que a partir dos anos 80 foi ressignificado e adotado pela comunidade gay da época. Queer é um grande guarda-chuva e embaixo tem tudo aquilo que foge das regras, que dizem que todo mundo é hétero, que todo mundo é cisgênero, que homem veste isso, mulher veste aquilo. Queer. Aí vem o I de intersexo. Pessoas que nascem com características entre o sexo masculino e feminino, seja por questões biológicas, o que antes a gente chamava erradamente de hermafroditas, ou seja por aparência, por genética. Existem mais de 40 tipos de intersexualidades. Então, assim, se liga, hein? O A que vem depois na sigla é de assexuais, pessoas que não sentem desejos sexuais ou atração sexual por ninguém. Isso quer dizer que vão ser solteiros pra sempre? Não necessariamente. Tem assexual que namora, se apaixona, mas nada de sexual. E tem assexual que nem isso, que são chamados de aromânticos. Ah, mas eu acho que isso é impossível. Problema seu. As pessoas são como elas são e não cabe a ninguém questionar, né? E para acabar a nova sigla, a gente tem P e N. P de pansexuais, pessoas que sentem atração romântica ou sexual por outros, sem focar o sexo ou o gênero. O pan tá aí na pista porque ele se interessa por pessoas. E isso não quer dizer que ele vai ficar com qualquer um, tá? Pansexual também tem critério. Que isso? Não se acharam na lata de lixo? E a letra N é de não binárias. As pessoas que não são, ou não são apenas, ou o tempo todo, homem ou mulher. Algumas pessoas não se reconhecem nem com gênero masculino, nem com feminino. O que dá pra entender porque o ser humano é tão complexo que querer colocar todas as bilhões de pessoas do mundo só em 2 caixinhas, acho que uma galera vai ficar de fora, né? São os não binários. E por último, a gente coloca um mais lindo, porque além dessas sexualidades e gêneros, ainda tem muitas outras orientações e identidades que, se a gente for colocar tudo, a sigla que já é grande vai ficar ainda maior. Mas tá tudo bem também, porque a ideia é que a cada ano que passa a gente descubra mais possibilidades de ser e existir, que mais pessoas se sintam representadas, se sintam dentro dessa comunidade. E que, principalmente, mais gente ouça a explicação de alguma das letras e diga assim: gente, eu sou isso aí. Porque não tem nada melhor do que a gente se entender, se amar e se aceitar. E se lembre que o mais importante não é você saber essa sigla toda, LGBTQIAPN+, e o significado de cor. O principal é a gente exercitar a nossa empatia para entender o outro, porque sexualidade e gênero são coisas pessoais e intransferíveis. Cada um tem o seu e todo mundo merece respeito. Um beijo e até o ano que vem com uma sigla ainda maior. Depois eu compartilho esse vídeo. Ele tá no YouTube, é uma forma simples, divertida da gente aprender, não é aquele conteúdo... Claro que é um conteúdo bem superficial, mas deu para entender algumas coisas, né? Mas aí a outra fake news... Quem aqui já ouviu nos últimos anos ideologia de gênero? Alguém aqui acredita que ela existe? Não. Porque se ela existisse, eu não seria um homem gay. Se ela funciona para um lado, ela funciona para o outro. Eu cresci a minha vida inteira vendo novela, filme com casais heterossexuais. Se ela funcionasse, eu seria um homem hétero. Então, outra fake news que se usou para muita coisa. E aí, além do arco-íris, eu vou entrar na esfera aqui. Oi. Agora foi. Isso aqui é um conteúdo que eu peguei de fora, que alguém traduziu para o português, que se chama Roda do Privilégio. E aqui é o ponto onde eu perguntei para vocês, lá no começo, se alguém não se entende, se alguém era do recorte de diversidade. Olha quantos pontos tem dentro dessa roda. No centro está quem está mais próximo do poder. E fora, quem está em uma situação de marginalizado. Ali eu vou ter questões de neurodivergência, tamanho do corpo, magro, gordo, mais ou menos. Questões de onde eu nasci, onde eu moro, onde eu estudei, se eu falo inglês ou não. Então, diversidade é muito mais do que o arco-íris.
E a gente, como pessoas de RH, até esses dias eu vi um conteúdo que eu arrumei uma treta no LinkedIn. Porque a gente é desses, né? Eu não me aguento, eu tenho que rebater, né? Que a pessoa falou que o RH era o maior inimigo da diversidade dentro das empresas. E aí eu falei, peraí, dos RHs que eu conheço, dos RHs que eu vivi, normalmente é a gente que abre a porta para esse tema, né? Mas também porque é muito fácil bater no RH. Você quer engajamento no LinkedIn? Fala mal do RH. Ou daquela famosa plataforma de ATS. Que daí você conjura uma horda de fãs, de haters ali, que vem com tudo, né? Então, ali, se você olhar, dificilmente nessa sala eu vou encontrar alguém que não se identifique com algum daqueles pontos. Então, diversidade, normalmente, quando se fala, é os gays. Não, não é sobre isso. Diversidade é a gente olhar vários pontos. E dentro das empresas existe uma comprovação já, que diversidade gera lucro. Por que a B3 colocou como regra que, a partir desse ano, todas as empresas listadas têm que ter uma mulher e um membro de um recorte de diversidade no board para serem listadas na Bolsa? Porque a Bolsa é querida? Porque ela é muito fofa? Não, porque ela sabe que dá dinheiro, né, gente? Vamos lá, que a Faria Lima também não ajuda a gente, né? Então, vamos lá. Então, passando por isso, depois eu compartilho o artigo inteiro com vocês, que ele defende não é nem diversidade e inclusão, ele chama como JEDI. Justiça, Equidade, Diversidade e Inclusão. Depois eu mando lá para compartilhar com vocês. Porque a gente parte de um princípio de justiça. E aí, quando eu vou para a equidade, é algo que não temos. Equidade é quando todos nós temos as mesmas oportunidades partindo do mesmo local. Todos nós partimos do mesmo local? Eu parti lá do interior do Rio Grande do Sul, gente. Então, né, fui comer McDonald's com 19 anos, porque naquela cidade não existia isso. E aí, alguns conceitos importantes que eu quero repassar e provocar com vocês. Equidade, que é o que eu estava falando, de igualdade e equidade. Nós não partimos do mesmo local. E aí eu vejo algumas empresas, quando abrem vaga afirmativa, mas eu não vou baixar a régua para contratar gente diversa. Não é questão de baixar a régua. É ter noção de que, por exemplo, para contratar uma travesti, você pedindo que ela tenha feito intercâmbio, estudado e feito uma pós, sendo que a maioria delas não consegue nem terminar o ensino médio. Aí depois vai a CEO do banco falar que ela não contrata, porque ela não encontra. Mas você pedir a mesma coisa, você tem que ter noção de que não é baixar a régua, mas é adequar. E é benéfico para a empresa, não é um trabalho social. E, antes de tudo, antes de abrir uma vaga afirmativa, essa empresa está pronta para receber essa pessoa? Será que ela vai ser um bichinho de zoológico lá dentro? Eu lembro, quando eu trabalhava num call center, contrataram uma travesti. Ela entrou no meio de um salão onde tinham 200 mesas. Ela foi bichinho de zoológico. No outro dia, ela não voltou. Então, a gente precisa trabalhar muito antes, tanto os nossos vieses, quando olha, quanto a própria empresa. A empresa quer contratar porque agora é mês de junho. Vai atuar com recrutamento. Será que essa empresa está pronta? Será que ela tem esse ambiente para receber essa pessoa? E aí eu vou para a inclusão. Hoje a gente tem exclusão, trouxe bem uma imagem para ficar bem clara. De exclusão é quando eu tenho as pessoas fora. Segregação é quando elas estão fora, unidas em um outro grupo. Integração é quando eu coloco elas dentro de uma bolha. E aí eu já ouvi muita coisa dentro dessas bolhas. Aí é viado, vai para o marketing que vai se dar bem. Aí é PCD, assim, eu lembro muito claro de uma empresa que eu trabalhei, que os PCDs eram contratados como recepcionistas. Tinha uma menina com mestrado trabalhando na recepção, porque a vaga era de PCD e não olharam que ela poderia fazer outra coisa na empresa. E aí você vê muito, a vaga é exclusiva para PCD. Ok, se é uma vaga operacional. Mas será que um engenheiro de dados não pode ser uma pessoa PCD? Será que na hora de recrutar eu vou olhar e falar, ou a própria empresa não está pronta para receber? Digamos, nessa empresa a pessoa ficava na recepção porque era o único lugar que ela conseguia ir com a cadeira de rodas. Então, o próprio prédio não era acessível para essa pessoa. E aí, fora toda a crença de que PCD é coitadinho, né, gente? Tem que tomar cuidado, não dá para dar. É quase, muitas vezes eu vejo assim que é quase um trabalho de um jovem aprendiz que dão. Entregar papel, ficar na recepção, fazer as coisas.
E aí, quando eu falo de interseccionalidade, é quando a gente mistura tudo isso. Quando a gente pode ser uma mulher negra, lésbica, eu vou misturando coisas. A gente nunca vai ser, dificilmente vai ser uma coisa só. Eu vou misturar várias coisas. E aí, quando eu entendo que eu sou membro de um recorte de diversidade, eu também começo a olhar e ver que as outras pessoas têm características misturadas disso tudo. E, assim, uma provocação que eu faço há algum tempo já, LGPD existe no Brasil há mais ou menos menos de 10 anos, eu diria. Não sei quando é que ela foi criada mesmo. Quando ela foi lançada, todo mundo correu para aprender, se adequar, porque tinha multa, que eu não vi ser aplicada até hoje, mas, enfim. Todo mundo correu para adequar site, plataforma de e-mail, de aba 4. Colocar plaquinha, e vamos lá, LGPD, e cuidado com não sei o quê. ChatGPT existe há quanto tempo? Acho que ele vai fazer o aniversário agora em janeiro. Temos que comprar um bolo para ele, porque uso bastante, inclusive. Todo mundo correu para aprender, dificilmente... Vamos lá, quem aqui usa ChatGPT para fazer alguma coisa? Olha, ó. Diversidade é algo que, como a Áurea falou, a gente está conversando há muito tempo. Mas como não tem multa, como não acontece nada comigo, eu tenho aquela muleta sempre de dizer, ai, mas eu não sabia. Ai, mas ninguém me explicou. Ai, o mundo está chato. Ai, é mimimi. É sempre o que eu ouço, mas nunca teve tanto conteúdo disponível sobre o tema de forma gratuita. Nunca teve. Se você jogar no YouTube, vai ter milhões de coisas. No LinkedIn, vários criadores falando sobre isso. Mas eu falo também sobre a intenção de aprender sobre. Quando a gente quer, a gente dá os nossos pulos. Quando a gente quer, a gente acha conteúdo até na Deep Web, lá escondido para fazer as coisas. Aqueles conteúdos mega escondidos, assim, achei! Passa horas no Google procurando. Então, é muito sobre isso, assim, o quanto você está disposto a aprender. Disposto a aprender sobre si, e aí também existe uma falha dentro de todo o processo. Existe uma hierarquização da diversidade. Ah, é porque a causa X é mais importante que a Y. E se todos nós trabalhássemos de uma forma unida? A origem, basicamente, é a mesma. Então, basta a gente trabalhar com isso. E aí que eu defendo o ponto da tríade da diversidade. Quando a gente vai falar... Opa, volta. Volta. Existe o lugar de fala, que todo mundo... Ah, eu não posso falar disso porque eu não tenho lugar de fala. Eu nunca vou saber como é viver na sua pele. Eu não tenho lugar de fala para falar como uma mulher. Mas eu tenho meu lugar de escuta aqui. Quando você fala, eu sento e aprendo. Então, existe o lugar de fala, existe o lugar de escuta. A gente precisa aprender o segundo. Em alguns casos, eu vou ter o lugar de fala, em outros, eu vou ter o lugar de escuta. E o terceiro ponto dessa tríade que eu falo é o lugar de luta. É quando, mesmo eu sendo um homem gay branco e presenciar uma situação de racismo, eu não me calo diante disso. Quando eu trago para o meu discurso, aqui eu poderia estar falando, se eu fosse usar só meu lugar de fala, só sobre uma pessoa LGBT. Só sobre um homem gay, não precisaria nem olhar para as outras letrinhas. Mas eu estou trazendo aqui o meu lugar de escuta e o meu lugar de luta, para que eu possa colaborar com pessoas que estão dentro dos outros recortes de diversidade. Porque uma das missões que eu tenho, e está escrito lá no meu LinkedIn, é deixar o mundo melhor do que quando eu cheguei aqui. Eu fui uma criança gay que não tinha uma referência quando eu cresci. Qual que era a referência que tinha? A bichinha que era piada no Zorra Total. Era a Vera Verão na Praça é Nossa. Era o Clodovil com polêmicas e um monte de coisas. Não tinha uma referência de um homem gay bem-sucedido numa carreira corporativa. Se eu puder ser a pessoa que vai ser referência para uma criança, dizer, espera aí, tem alguém que é igual a mim que está indo, está tudo bem. Não está rico, quem der um dia fique, mas um dia vai, mas que eu possa ser essa referência. E que todos nós aqui possamos, de alguma forma, se eu conseguir adequar um processo seletivo dentro de uma empresa para que uma pessoa de recorte consiga ocupar uma posição, você já gerou uma mudança.
Você quer uma pessoa trans, uma pessoa travesti, uma pessoa preta, uma pessoa gorda, que, inclusive, na empresa que eu trabalhei, eles não contratavam pessoas gordas porque não tinha cadeira para eles. Não contratavam pessoas que tivessem feito direito, porque o risco de processo era muito alto para a empresa. Então, a gente vai entrando em viés, e se eu entrar em viés consciente, eu vou passar a tarde inteira aqui conversando com vocês. Mas a ideia desse papo com vocês era muito finalizar nesse ponto de vamos ter lugar de fala em alguns pontos, lugar de escuta sempre teremos, basta que eu queira escutar sem julgar. E o sem julgar é, por exemplo, a pessoa falar que você foi machista comigo. Tá, me fala. Você está falando que você está incomodado com aquela situação. É não invalidar. Não, que machismo, você é mimimi seu, tá doida? Que é o que na maioria das vezes acontece. Então, é basicamente a gente desenvolver esses 3 pontos e o lugar de... Toda vez eu também vou poder entrar no fight, no lugar de luta. Eu entendo que tem muito contratante que a gente vai ter que engolir um sapo. Às vezes, o brejo inteiro. Porque a gente precisa pagar a conta no final do mês. Você vai ter que engolir um brejo, às vezes vai ter que engolir inteiro. Mas, se você puder e estiver ao seu alcance, faça. Você está deixando o mundo melhor para o seu filho, para outras pessoas, para quem vier depois da gente. E também isso dá um calorzinho no coração quando a gente consegue fazer. Mas, basicamente, é isso. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar. Não sei se o QR Code vai escanear direito, mas qualquer coisa é só me procurar no LinkedIn, com os meus 3 posts por dia, com meus memes, com as minhas alfinetadas. E é isso que eu sou. E que, por muito tempo, eu fui criticado por ter esse jeito debochado, ácido, engraçado. Hoje eu descobri que isso é minha maior qualidade, que me diferencia perante os demais. Então, obrigado, Áurea, pela oportunidade. Espero ter contribuído com a trajetória de vocês. E quero aproveitar que o Léo está aqui, e eu sou uma pessoa, tá? A gente tem que levar muito em conta também a nossa personalidade, o nosso estilo comportamental. E eu não sou uma pessoa, isso é desde criança, tá? É uma coisa minha. Eu não sou a pessoa da luta, sabe? A pessoa do embate. Eu sou a pessoa... E é engraçado que eu encontro meus amigos de infância até hoje, e eles falam que eu sempre fui aquela de deixar todo mundo feliz com todo mundo, sabe? Um brigava com o outro, eu ia lá, fazia ficar de bem. Eu não sou a pessoa da luta. Porém, mesmo não sendo a pessoa da luta, eu tenho bandeiras. Para quem não sabe, a Mentoria Merak, ela levanta 2 bandeiras e ela apoia 2 recortes. Mulheres e homens negros têm um valor diferenciado para entrar na minha Mentoria Merak. Por quê? Porque eu sou uma mulher negra. E eu sei a dificuldade, e todo lugar que eu vou, eu olho. Né? Eu até brinquei, né, com a Lígia. Quando eu conheci a Lígia, vi ela no evento, eu falei, poxa, eu vi uma mulher preta, vou sentar perto dela. Porque a gente se identifica. Porque é difícil você encontrar pessoas pretas, milionárias, pessoas pretas, faturando muito. Só quem é preto sabe. Então, eu tenho um recorte. Né? Eu me vi muito naquele círculo. Né? Uma mulher negra, uma mulher que veio da periferia, uma mulher que estudou em escola pública, filha de mecânico, empregada doméstica. Eu faço parte de vários recortes. Mas o recorte pode ser justamente o que uma outra pessoa precisa para se identificar e dizer, eu tenho orgulho desse recorte. Então, dentro da Mentoria Merak, né, eu tenho a Carla, que é uma mulher negra, que é do meu comercial, justamente porque teve um dia, Léo, que eu estava conversando com uma mentora minha, e ela falou assim, Áurea, eu olhei o seu Instagram, e o seu Instagram não te representa. Eu não vi tantas seguidoras negras. Eu falei, caramba, nossa, chinelada assim, ó, tamancada. Eu falei, o que eu devo fazer, então? Porque eu sou uma mulher negra, mas eu não falava sobre. Eu não incentivava. Então, ter na Mentoria Merak essa questão da mulher negra, eu tenho muita mãe aqui que fala, minha filha negra se identifica com você. Tem a filha da Gi, as menininhas da Dani, que ela trouxe as menininhas dela ontem. E eu falei para a Dani, falei, Dani, traga elas todos os anos, porque elas precisam ver uma mulher negra no palco para elas falarem, a tia Áurea está lá, eu vou estar lá um dia também. Porque eu também não tive tantas referências. Eu tinha Glória Maria, gente. Eu tenho quase 50 anos. Não tinha. O dia que a Cíntia Raquel fez o comercial do Tang, eu chorei. Porque não existia pessoa negra sem ser na senzala. E eu falei, caramba,
Olha que bacana. E depois ela fez comercial da Coca-Cola, e depois ela foi até para o Castelo Rá-Tim-Bum e tudo mais. E até hoje eu vejo o que a Cíntia Raquel está fazendo, porque quase não tinha. Depois veio Thaís Araújo, várias. E sempre foi uma conquista. Gente, quando Barack Obama venceu, é como se eu tivesse vencido aquilo. É uma pena que meu pai já era falecido, mas assim, eu falei, cara, um líder da maior nação ser negro, para mim foi extremamente representativo. Quando tem uma ministra negra, como tivemos recentemente, é extremamente significativo. Então, uma das bandeiras que eu tenho é essa questão de ter mais consultoras negras. Eu quero pedir esse movimento para vocês. Se você conhece outra consultora negra, indique o meu perfil. Indique para que ela fale comigo, porque eu estou viabilizando um valor extremamente diferenciado para ter mais negras na Mentoria Merak. Eu preciso que vocês me apoiem nesse movimento. E o segundo movimento é mães atípicas. Eu não tive filhos, eu não sou mãe. Mas teve um dia que eu estava lendo o questionário, mais de 700 respostas, e eu vi a quantidade de mulheres que têm filhos, que precisam de cuidados especiais, que buscam na consultoria de RH a sua forma de trabalhar de casa com esses filhos. E entre nós, né, alunos, eu tenho mais de 30 mães atípicas, e grande parte delas tem filhos autistas. E aí me despertou esse desejo, então mães atípicas também têm um valor diferenciado, mesmo eu não tendo filhos, mas eu enxergo que a nossa carreira tem essa oportunidade. Então são duas bandeiras. Você não precisa fazer parte do recorte para ter o recorte como algo que você queira dar luz. Eu não sou mãe, mas eu apoio mães. Quantos de vocês são mães? E eu não sou mãe. E vocês se identificam. Então, mas por que vocês se identificam? Porque eu falo para vocês levarem os filhos nas aulas ao vivo, quando vocês falam, eu vou fechar a câmera. Não, não, amamenta com a câmera aberta mesmo, está tudo certo. Quem nunca viu um peito, né? Quem não viu é só jogar no Google, não é verdade? Que vai ver. Extremamente simples, não é? Não tem essa frescura. Então, pensem quais são as bandeiras que vocês vão trazer. Cada palestrante aqui tem bandeiras que levantam. E quais são as suas? Isso é muito importante de vocês trazerem. E, Léo, eu quero muito te agradecer, porque eu sabia que a palestra dele faria com que todos nós repensássemos isso, porque muitos clientes nossos falam, eu já tive cliente que falou, eu quero todo mundo, menos gay. Eu quero todo mundo, menos mãe. Eu quero todo mundo, menos mulher que tem filho com menos de 3 anos. E o que eu ensino para vocês no curso é, você não precisa levantar a bandeira, mas você precisa influenciar. E você influencia por meio de conteúdo. Você mostra, você dá voz. Se você é mãe e você tem sucesso, você tem a obrigação moral de dizer que você tem sucesso, para que um empresário veja que uma mulher que é mãe, que tem sucesso, opa, peraí, eu posso ter também. Eu já promovi 2 funcionárias grávidas, e quando eu chamei, elas começaram a chorar. Eu falei, mas você está chorando por quê, mulher? Que você está feliz com a aprovação? Ela, não, porque eu estou grávida, e você está me promovendo grávida. Eu, mas o que tem a ver talento com você estar com um filho no bucho, né? E elas, assim, ficaram agradecidas, e é uma coisa muito louca, porque parece que é disruptivo. Aí vira post, né? Contratei uma pessoa grávida. E aí vira post. Mas, gente, isso não tem que virar post, isso não tem que ser exceção. Isso tem que ser o que já acontece normalmente, né? Então, que vocês tenham o desejo de ter produtos e serviços. E, Léo, você precisa criar o seu, viu? Estamos no processo. Te ajudo nisso, porque quando eu vejo alguma coisa que é talentosa ali, eu gosto de dar uma acelerada, tá? E aí eu lembrei de uma frase, enquanto você falava, que eu já usei isso em alguns momentos. Eu posso até ser o primeiro, mas eu não vou aceitar ser o único, no lugar onde eu estou.